E rapaziada, estamos aqui, meu amigo Renis, muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite. Como eu falei anteriormente, quando você aceita o convite, você dá um sim e acredita no projeto, incentiva e traz com você todos os goleiros lá que gostam de você, que já foram treinados por você e todas as demais pessoas. Então, muitíssimo obrigado. Show, meu irmão, tamo junto. Parabenizar pelo projeto, pela iniciativa. Agradecer também por você, pelas pessoas que estão vindo, né, que são profissionais capacitados, que tiram seu tempo para vir aqui passar um pouco do que aprenderam todo esse período para os telespectadores, né? Massa. Show. Vamos começar aqui, apresentando. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Renis foi preparador de goleiros falando de futsal, Juventus Academy, BIS. Falta aí mais algum? Na verdade, nessas escolas de futsal eu não trabalhei como preparador de goleiro. Mais como auxiliar? Foi mais como um auxiliar do treinador. Entendi. Aí, como preparador de goleiro? Eu comecei no Juazeiro. Juazeiro, né? Na primeira oportunidade, foi aí que eu comecei a parte da preparação de goleiro. Aí qual categoria lá? Eu comecei com o Sub-15 e o Sub-17. Duas categorias. Aí hoje está no Ferroviário com 17 e 20. Ferroviário com 17 e 20. Tem as turmas menores, mas elas já são bem menos exigidas do que as turmas maiores. Lá no Ferroviário? Ferroviário. Aí tem tipo 15 lá e tem o 15 e o 13, mas é mais considerado escolinha. Não tem a entendi. mesma demanda que a gente tem pro 20 e pro 17. Tô ligado. Aí, então vamos começar aqui, 6 temazinhos, vocês já devem saber aí. E eu queria só que, para começar, você falasse da importância do preparador de goleiro para a equipe e para o goleiro. O preparador de goleiro, ele está além de ser aquele chutador de bolas, né? Porque ele é um profissional que está mais inserido em todo o contexto do jogo. Até porque o goleiro dos últimos anos para cá, ele está inserido em todo o jogo, ele não está mais no jogo apenas para defender. Então, os goleiros já iniciam um ataque. A gente está na primeira linha ali, se tem um tiro de meta, eu posso fazer uma ligação direta que eu vou criar uma situação de ataque para a minha equipe, ou numa contenção de bola, dominando a bola, trabalhando ela. Então a gente tem esse trabalho dentro de uma comissão de, além de formar os goleiros, está inserido em todo o contexto que a equipe joga e ajudando todos da comissão com isso. E a importância do treinador de goleiros para o goleiro em si é muito importante. Eu, pelo menos para mim, eu levo como dilema que a preparação de goleiros, eu não vou apenas fazer o goleiro ou formar o goleiro, né? Até porque a gente está formando, além de tudo, o caráter, a personalidade do goleiro, que é essencial, e a questão da decisão. Porque o goleiro ele tem que ser decisivo nas suas ações. Até porque você sabe que o goleiro é o único de toda a equipe que não pode errar. Eu que até o Kaique comentou, né? Que o atacante erra, tem lá o meia para cobrir, na marcação, o meia erra, tem um zagueiro, tem um lateral. Agora quando o goleiro erra, para trás dele não tem mais ninguém. O goleiro está sempre nesse meio termo, do sucesso ao fracasso. Porque se ele pega tudo, beleza, tá show, mas uma simples falha ele pode colocar. E é duro, né? E é complicado. Aí, para passar para o segundo tema, queria que você falasse por experiência própria, como é que você faz hoje com o planejamento do teu treino? Se visando uma partida, se é visando um erro que ele cometeu, e eu queria também te perguntar, por curiosidade minha, e pode ser da galera também, para aprender também, como é que tu faz para, tem um jogo num sábado contra o Floresta, vamos supor. Aí o goleiro vai lá, faz uma queda baixa errada, faz uma tomada de decisão errada, enfim, ele erra. Como é que tu faz pra pegar esse erro, captar esse erro e mandar pra ele, ver, não tô dizendo visualmente, uma câmera, alguma coisa, mas mostrar pra ele, ó, nessa bola, veja, fazendo quieto, tu era pra ter feito entrada, enfim. Como é que tu faz o teu treino e tu corrige os erros do jogo? Pronto, é a questão dos meus treinamentos. Hoje eu já faço ali em conjunto com toda a comissão, através do macro ciclo. A gente, como o Ferroviário está começando os trabalhos à frente das outras equipes, né? A gente tem algumas equipes que estão se preparando para a Copa São Paulo. A gente já está começando um trabalho visando o próximo ano. Então a gente já define todo o macro ciclo
E aí, já pro restante do ano, a gente vai ter que entender que vai ter o período que ele vai estar em competição, já vai ter o período que ele vai estar na pré-temporada e vai ter o período que a gente vai estar no fim de temporada. Então, para esses 3 períodos, a gente vai ter cargas e treinos diferentes. Como você falou, se a gente tem um jogo com Floresta no sábado, eu tenho de segunda a sexta para me planejar os meus treinamentos. E aí eu posso dar uma carga mais forte na segunda, uma carga moderada na terça, uma carga ainda forte na quarta, e os outros 2 dias eu tento manter pro jogo. E aí você me fez a questão da forma de corrigir. Na semana de jogos, erros que estão próximos, eu não gosto de chegar dessa forma, tipo, você está errando nisso, por quê? Porque eu posso chegar e mexer com o psicológico do goleiro, entendeu? Então, o que eu faço seria até um tema da outra pergunta também. Hoje em dia eu estou trabalhando muito com vídeos. Então, nos meus treinos eu uso muito vídeo para passar para o goleiro formas de ver diferente e forma de analisar diferente do que ele está fazendo. Porque no lance rápido é bem difícil de analisar. Então, às vezes você vê um lance, uma questão de uma passada, se você vê ela rápido, você vai conseguir analisar muito pouco. Mas aí, se você já diminui um pouco da velocidade do vídeo, às vezes você vê que o goleiro ele dá 2 toques no chão antes de saltar, ou ele não abre bem a passada para dar um impulso. Então eu tô aderindo muito à questão dos vídeos para passar esses feedbacks para os goleiros. Mas eu não gosto de estar, um exemplo, corrigindo 2 dias antes do jogo. Eu já deixo sempre para uma segunda, terça-feira, e o resto da semana é que eu dou as pancadas, né? Então, tipo assim, tu vai ter um jogo lá num sábado, aí acontece o jogo sábado, no domingo tu folga, na segunda quando retorna tu já faz esse tipo de abordagem, né? Chego com os feedbacks e o que eu chamo de pancada, né? Entendi. E como se eu tirasse a segunda e a terça para trabalhar o goleiro, e o resto dos dias é que eu passo a confiança para ele chegar no jogo e conseguir chegar bem. Massa. Vamos aqui pro terceiro tema, que é mais pessoal, assim, essa pergunta, né, do processo ideal pro goleiro. Você foi goleiro, sabe como é, tipo, o processo. Hoje em dia o fut-7, a grama sintética está entrando mais em evidência, né? Mas antigamente a gente tinha o futsal, campo de 11 e pronto, não é isso? Hoje, o que tu acredita, Renis, que tipo assim, o goleiro pode vivenciar? Se em uma determinada idade é importante ele estar lá no futsal, depois associar com o fut-7, depois do fut-7 com 11, enfim. Fala um pouquinho desse processo. Eu acho de suma e grande importância o momento que a gente está vivendo no estado, através do fut-7, com algumas questões do futsal. Porque eu acho que nessas idades menores, quanto mais futsal você tiver com a bola, mais ele deve preparar o atleta. Então no fut-7 a gente vai ter dimensões menores, um número maior do que no futsal, traves menores, então o goleiro, dependendo da idade, ele vai estar inserido num contexto que para ele é benéfico. Se eu pegar um menino de 13 anos e colocar num campo de 11, não é que esteja errado, mas aí a gente já vai ter um campo maior, a dimensão da trave é grande, então ele vai sentir uma certa dificuldade. E aí eu acho que é bastante importante a gente ter essa transferência de passar por um futsal, um fut-7 e após ser inserido no campo. Mais ou menos ali em que idade tu acha que tipo, ele já pode estar indo pro campo de 11, ali nos 13, 14? Eu creio que entre os 13 e 14. A partir desse momento é quando ele começa a crescer, começa a se conhecer mais como pessoa, como atleta, começa a desenvolver algumas valências e passa a acreditar mais em si, né? E tipo assim, o que eu sempre às vezes penso e comento é que eu acho uma das mudanças assim, mais absurdas assim, no sentido de diferença entre o fut-7 e o campo. Você vê um campo de fut-7, você vê uma área, você dá 3 passinhos ali, você já está fora dela. Se você der um pique num campo de 11, você quase não chega no final dela, né? E outra coisa, é importante o posicionamento do campo de 11, que vai pela trave, né? Uma trave imensa. É uma pergunta mais tipo como se você como goleiro. Sentiu diferença hoje de goleiros que antigamente, como a gente não passava no fut-7, ia do futsal para o campo, ou às vezes nem passava pelo futsal, já ia direto para o campo, ou diferente do goleiro que vai para o futsal, fut-7 e campo? Eu tive essas vivências
posso dizer que eu não fui um goleiro profissional, mas tive toda uma base dos meus 13 aos meus 19, 20 anos, toda no campo, e a gente teve uma crescência grande também com a turma de adultos, né, no Fut7. E aí quando eu passei, até hoje ainda tenho algumas certas dificuldades, né, e pra gente que já é considerado um adulto, a gente vê que tem dificuldades. E aí imagina para um menino de 13, 14 anos. Com certeza. Eu, pelo menos no Ferroviário, peguei um goleiro que até os seus 17 ainda jogava Fut7. E aí ele vinha com alguns vícios, excelente goleiro, vinha com alguns vícios, mas ainda estava meio preso a uma trave pequena, uma área menor. Entendi. Então até você tirar esses vícios, é bem difícil e complicado. Processo longo, é. Massa, vamos aqui pro quarto tema, que a gente até ressaltou já um pouquinho, que é o goleiro inserido em situações de ataque. Nem que seja desde lá uma cobertura, quando a linha lá da zaga tá alta e o goleiro chega fazendo a cobertura, ou quando ele vai, tá trocando passo, mudando de setor, saindo de uma trave para receber. Hoje não, mas há uns 5, 7 anos atrás, tinha treinadores e amantes ali do futebol que achavam que goleiro era resumido só em defesas e pronto, e que goleiro com pé não funcionava, e hoje em dia o goleiro que joga com pé é extremamente necessário e é um diferencial a mais para ele, né? Tipo, ele está inserido em situações de ataque. Nessa Copa do Mundo, em alguns jogos fica bem evidente isso, né? Quem assistiu Espanha e Alemanha, fica bem claro que os goleiros a todo momento estavam em situações tanto de ataque quanto para contenção defensiva. Então você via que o goleiro ele dominava, virava o jogo, dominava, fazia uma ligação direta, fazia triangulações, fazia movimentações. Então eu creio que quanto mais a gente tomar essas coisas de exemplo, que é importante você ter coisas boas para tirar de exemplo, mais será benéfico. Porque a gente vai estar agregando mais e vai conseguir passar mais tanto para o atleta quanto para a equipe. São coisas que o atleta vai levar para a vida toda. Com certeza. Né? Por mais que ainda tenha aquele preconceito de é goleiro, só defende, goleiro é para estar pegando. E uma coisa até que eu comentei com o Kaique, é que, tipo assim, tem gente, tipo, dos mais antigos, que ensinava para os mais novos que o goleiro não podia sair da trave, né? Hoje em dia não, você não vê mais isso. Mas antigamente, quando você estava ali jogando no gol, nem que seja numa brincadeirinha, a galera falava, goleiro não pode sair do gol. E eu acho que, assim, já puxando lá um pouquinho do outro tema, dois goleiros assim que foram muito... tiveram essa mudança de chave, que foi o Neuer e pelos gols o Rogério Ceni, né, que tiveram essa facilidade e mudou um pouquinho disso, né? Eu tenho para mim a lembrança muito viva do Manuel Neuer na Copa de 2014. Né? Eu creio que para mim, a gente aqui do Brasil, a gente viveu uma época ali do Rogério Ceni mais único. Um cara que jogava, que batia falta, que tinha boas reposições de bola, mas parece que todo mundo acordou no Neuer 2014, porque o que ele fez ali foi absurdo. Fora do comum. Eu creio que até hoje um desempenho de um goleiro numa competição não tenha sido de tal forma como ele foi bastante decisivo para a Alemanha. Né? Então, para a gente, acendeu que meio uma luz. O goleiro pode partir disso para aquilo e vai dar resultados. Demais. Vamos aqui para o penúltimo tema, que a gente até também falou, que é a tecnologia auxiliada com os goleiros. Né? Eu estou tentando, como eu falei, estudar um pouquinho mais disso, ver algum mecanismo que a gente possa, com baixo recurso, conseguir captar treinos e jogos. Estou tentando já no Fut7 tentar colocar uma câmerazinha ali dentro da trave e a gente começar a ver esses momentos, né? Que até aquela pergunta que eu fiz é de tipo, como é que a gente aborda o goleiro, como é que a gente tem que falar para ele, tipo, um erro. E é diferente, né, Renan? Tipo assim, eu falar para você, Renan, hoje tu errou uma queda. E é diferente disso, eu chegar para você e falar assim, Renan, percebe que nesse lance, ao invés de tu fazer uma queda, entendeu? Poderia ter... Mostrar para ele no vídeo, né? Sim. Como é que tu acha que a tecnologia vai ajudar a gente nisso como preparador de goleiro? Eu, pelo menos, eu ainda não tinha parado. A gente teve uma temporada meio turbulenta no Ferroviário agora, até porque o rebaixamento do profissional acaba culminando para um todo, né? E aí, nessa pausa de uma temporada para dar início a outra, você acaba que tem um tempo para refletir algumas coisas, rever algumas coisas, e aí eu acabei que aderi da questão da gravação dos treinos.
E aí dá um outro start. É como eu te falei, a questão de... Eu vejo uma velocidade normal, para mim perceber algumas coisas é mais difícil. E aí se eu já coloco numa câmera lenta, eu consigo ver o posicionamento de pé, se ele demora a sair, se ele sai antes, a forma como ele se posiciona. Às vezes ali você no movimento de estar chutando uma bola, até você perceber aquilo é mais complicado. E aí com esses auxílios é muito importante, né? Porque você consegue passar feedbacks mais positivos, de formas mais corretas e consegue passar para o goleiro informações importantes. Eu pelo menos vou tentar trazer para o Sub-20 agora, mas trouxe para a galera do Sub-17 esse ano, é que eu uso alguns aplicativos que trabalham a questão de jogos simples, mas com exercício do cognitivo. Entendi. Que trabalham ali respostas rápidas, a questão da memória, a questão da mudança do olhar. Então eu estou trabalhando com isso desde o início do ano com a galera do Sub-17. Esse ano vou tentar passar para o 20 também. E aí eu espero que no futuro consiga colher bons frutos a partir disso. Que massa, né? Tipo assim, é sempre importante a gente trazer a tecnologia para o nosso lado, né? Todas as áreas, eu acho que não tem nenhuma exceção, não quero analisar, mas todas as áreas implementando tecnologia. Você vê que o futebol em si, em questão do VAR, hoje em dia na Copa do Mundo, o cara sozinho 20 segundos ele anula um gol. Anula um gol. Acho que tem que existir isso, sim, né? Sim. Pra gente é bastante importante. Né? Você, como já vem trabalhando com isso há algum tempo, foi até um exemplo para mim também de procurar recursos para trabalhar dessa forma também, e a gente vê que dá bastante resultados. Muito resultado positivo. Massa. Agora, também, antes de ir para a próxima pergunta, eu lhe agradeço também por você ter falado isso e pelos inúmeros materiais que você me enviou. Eu acho que quanto mais a gente, preparador de goleiro, se unir, mais a nossa classe tem a crescer, né? Para finalizar aqui, a última pergunta, na realidade não é nem pergunta em si, é mais uma experiência sua. Queria que você desse dica para os goleiros lá que estão assistindo a gente, para goleiro que está com 8 anos, 9 anos, 10 anos, ou os goleiros mais velhos, enfim, todas as idades dos goleiros. Queria que você desse dica de, tipo assim, comportamento de treino, como postar um período depois do treino, a alimentação dele, se vale a pena buscar nutricionistas por fora, como a gente estava até comentando. Enfim, fala um pouquinho, não para mim, mas vai ser para mim também, mais para os goleiros em si, né? Cara, acima de tudo, eu prezo bastante nos meus trabalhos e acho de suma importância até para a vivência, né, na sociedade, a questão da união. Até porque só joga um. E aí num grupo a gente vai ter 4, 5, 3. Então, se eu não tiver goleiros unidos, e o goleiro que eu tenho não tiver esse entendimento que ele tem que ajudar, tem que apoiar o companheiro, tem que passar energias positivas, eu não vou ter um ambiente legal, e os goleiros também não vão estar inseridos num ambiente legal. É uma coisa que eu gosto de bater muito com os meus goleiros, é a questão da confiança. De confiar em si. Até porque é algo de suma importância e bastante fundamental. Até porque o goleiro não é uma coisa que nasce da noite para o dia. Eu posso ter um goleiro, eu pego muito, mas tecnicamente eu não vou ser formado da noite para o dia. Então é questão de anos para ser trabalhado, questão de anos para você ter um atleta considerado um goleiro formado e pronto para estar no profissional, uma pessoa que almeja algo mais alto. Então é ter muito foco, muita vontade, porque se eu não tiver tudo isso alinhado, eu vou estar sempre deixando faltar algo. Então é ter muita paciência, mas é muita paciência mesmo. Como a gente está até comentando, né, que às vezes você tem lá, vamos supor, sub-20, tu tem 3 goleiros, podem ter 3 goleiros muito bons, mas geralmente só vai jogar um. E os outros 2, sei lá, dependem de infelizmente, né, de uma contusão do outro, uma expulsão, enfim, né, tem toda esse tipo de gestão, né, tipo, esse ambiente, né.
Mas é um ambiente que forma muito o caráter do atleta. Né? Você vê quando um atleta tem caráter é a partir disso. Aham. Porque eu, pelo menos nas equipes que trabalhei, eu nunca cheguei a ver um atleta de por mais que não fale direto para mim, mas você sempre acaba escutando algumas coisas por bastidores. Mas tipo, tem que se machucar para entrar, tem que falhar. Muito pelo contrário, sempre é um dando forças pro outro, um apoiando o outro. É bem unido, né? Bem unido, um grupo bastante unido. Quando alguém sente ali alguma coisa, pô, cara, o que é que tem? Vamos. Aham. Um sempre passando essa força pro outro, isso é de suma importância. Massa. Para quem sonha em seguir carreira como um goleiro profissional, tem que levar bastante isso para si, né? Porque não é fácil, como a gente falou, só joga um. Aham. E para terminar, que eu tô pedindo para todo mundo, falar um top 3 de goleiros do campo. Toda a história do futebol. Tu acha os 3 melhores? É extremamente pessoal essa pergunta. Fala pra mim aí, começando do terceiro, tipo, terceiro, segundo, depois o que tu acha mais? Terceiro, né? Primeiro, pronto. Um goleiro que eu acompanhei bastante, o europeu, o De Gea. Aham. Eu cresci sendo, entre aspas, um torcedor do Manchester United. Não um torcedor, acompanhava, né? Uhum. Então vivi bastante aquele momento que ele chegou no Manchester United, Sei. até os dias atuais. Então foi um rapaz que começou jovem também, né? Cometendo algumas falhas, mas sempre estando ali, sendo decisivo em alguns jogos, tendo participações importantes. Então eu coloco ele no meu top 3. Pronto. Aí segundo. Cara, o segundo, eu vou de... Difícil. Tafarel. Tafarel? Não fui de acompanhar, mas sempre tive muito contato com questão de internet, esse tipo de coisa, e sempre gostei de acompanhar essa galera mais da antiga. Né? Então você vê o que esse cara fez pelo Brasil e ainda contribui na preparação do goleiro para o Brasil, é algo que sensacional para a gente que vive isso e está inserido no meio. É algo gigantesco da nossa profissão. Aí top 1 que tu acha mais... Não tem comparações. Não, olha. É Sim, diferente. é diferente. Não é à toa que ele está, acho que há 10 anos titular da Alemanha, né? E é um cara assim que passou 5, 6 anos no seu ápice. Se você for parar para olhar temporada a temporada, são erros mínimos, em jogos que não tem tanta importância, mas são erros. Mas é um cara que, sem comentário. É diferente. É diferente. Dos tops que a gente colocou aqui, entre os preparadores de goleiros que a gente já fez esse debate, acho que ele, o preparador de goleiro não tivesse citado ele, entre os 3, puxou assim uma sardinha. Né? Então é isso, meu amigo. Te agradeço pra caramba. Obrigadão. Muito obrigado, viu? Parabenizar mais uma vez pelo projeto. Valeu demais. Tamo junto no que precisar. Show. Valeu, galera.